minha história começou toda na cidade de Malacaxita, cidade na qual que eu tenho uma gratidão enorme. Eu estudei até a 4ª série, era bom aluno, né? Uma prova além de 10, se eu tirasse 9,5 para mim não era bom, tinha que ser 10. Mas quando eu completei o primário, a 4ª série, meu pai falou que eu imaginei que eu ia continuar estudando. E aí ele falou que não, que eu tinha que ir para a roça trabalhar, que meu estudo era um enxado e uma foice. E aí, rapaz, a minha mãe não queria deixar de jeito nenhum, porque não, nosso menino é inteligente, ele tem que estudar, ele tem que estudar. Não, mas quem estuda, né, o palavreado dele, meu pai é um cara bem matuto da roça, quem estuda é malandro, tem que trabalhar. Ele até conseguiu um emprego para mim numa cidade próxima a Malacaxita, Teoflotone, trabalhar num restaurante. Eu tinha 11 anos. Eu ia trabalhar durante o dia e estudar. E aí minha mãe não deixou. Então minha mãe falou, é melhor então você ir para a roça. E assim foi. Aí eu fiquei na roça dos 11 até os 17, campinando, roçando, essas coisas aí. E depois eu voltei. Meu pai vendeu a terra, né? E viemos para a cidade. E nessa troca da terra ele põe um sítio e comprou um caminhão. E ali, rapaz, nós somos 4 irmãos. E eu sou o terceiro mais novo. Mas eu, desde novo, eu assumi a liderança na minha família. Eu via a necessidade que a minha família passava ali naquele momento. E eu precisava procurar algo. E é muito difícil quando você está começando a vida. Você não tem nome, ninguém te conhece. Não é fácil, cara. E aí eu fiquei incomodado com aquilo. Falei, gente, tem que fazer alguma coisa. Tentei arrumar um emprego na prefeitura lá da cidade de Malacaxita. Naquele momento eu não consegui. E aí eu atinei, foi o primeiro trabalho que eu fiz, fazer queijo. Rapaz, ninguém me conhecia. E por incrível que pareça, teve um cara lá que eu estava comprando leite dele, mais ou menos 100 litros de leite. E nesse leite eu fazia os queijos, não dava ponto de jeito nenhum. Então o pouquinho dinheiro que eu tinha estava indo todo embora ali. Não dava ponto, o leite perdendo, né? Não conseguia fazer o queijo. E aí um dia eu pedi um cara, amigo meu, que trabalhava numa empresa de laticínios lá, uma cooperativa, Nestlé, para fazer um teste nesse leite. Quando fez o teste no leite, mais de 50% do leite era água. Olha pra você ver como que as coisas são difíceis. Eu achando que o cara estava me ajudando, estava confiando em mim, fiquei até empolgado. E o cara, na verdade, estava se beneficiando daquela situação. Não é fácil, não. Enfim, eu parei com o queijo, desisti do negócio. Montei um bar, né, lá no sítio mesmo, uma cabana, né? Trabalhei por um período de 6 meses. Depois eu comprei um trailer. Tinha um tal de Tony Paranhos lá na minha cidade lá. E eu fazia lanche, já fiz lanche, era bom no lanche. Bom mesmo o lanche. Só que trabalhar à noite, cara, eu não estava adaptando com aquilo. Eu naquele momento, eu estava com 20 anos, 18 anos, 20 anos, eu achava que a noite para mim estava complicado, né? Porque muito novo e tal. E não estava dando muito certo e muita despesa, enfim, não deu certo. O meu pai trabalhava numa empresa de laticínios, né? Captando leite nas roças. Ele tinha uma rota, né? Essa rota que ele ia de Malacaxita, Angelândia, mais ou menos uns 50 quilômetros. E ele me chamou para trabalhar com ele. E aí eu fui. Ele dirigindo o caminhão e eu pegando os tambores. E aí eu fiquei trabalhando com ele mais ou menos 1 ano, uns 2 anos. Não me lembro, eu sou ruim de datas. Mas eu lembro que o caminhão do meu pai era um caminhão muito velho, sabe? Chegar no final do mês, o dinheiro praticamente era para pagar as despesas do caminhão, não sobrava nada. Eu vi algumas oportunidades em cima desse caminhão. Eu até tentava, falava com ele, mas ele, cabeça meio fechada e tal, não aceitava muito as minhas opiniões. E a Nestlé, na época, ofereceu para ele por várias vezes, eu presenciei isso aí, um empréstimo para trocar o caminhão, para ele pagar em parcelas fixas, sem juros. E mesmo assim ele não tinha coragem. Para meu pai, aproveita, pega esse dia, troca esse caminhão. Mas eu não quero fazer dívida, eu não vou mexer com isso. Uma vez você pegasse um empréstimo com 3 meses, praticamente a inflação era tão alta que a prestação quase zerava. E nem assim ele tinha coragem. Passou mais um tempo, ele desistiu do negócio, porque não estava compensando mais para ele.
E ali, rapaz, eu falei, cara, tá surgindo uma oportunidade para mim aqui nesse negócio. Eu procurei meu pai, conversei com ele, falou, o senhor tá desistindo? O que o senhor acha de eu continuar nesse negócio? Ele olhou para mim assim e falou, meu filho, mas você não tem R$1 no interior. Ele falou assim, eu me lembro as palavras que ele me disse. Meu filho, você não tem um couro de boi para você dormir em cima. Como você vai entrar nesse negócio? Falei assim, o senhor me permite? Eu vou procurar o gerente da Nestlé, vou conversar com ele. E quem sabe ele consegue um empréstimo para mim, né? Poder comprar um caminhão. Falei, você que sabe, mas eu acho que não vai dar certo não. Uma vez que ele estava com o caminhão, não estava dando certo, você imagina eu sem dinheiro. Cara, eu falei, mas isso aqui é a oportunidade da minha vida. Eu preciso encarar. Porque o cara que é empreendedor, há uma diferença do empreendedor e do cara trabalhador. O empreendedor, ele tem visão, ele consegue enxergar coisas que o trabalhador não consegue. Então ele é diferenciado do empreendedor. E graças a Deus, Deus me deu esse dom de conseguir enxergar algumas coisas que fora da esfera. E aí eu procurei o gerente, o gerente da Nestlé, né, para me conceder um empréstimo. Ele falou, não, tudo bem. Chama, né? Enio. Sou muito grato a esse cara, bicho. E aí eu peguei o dinheiro e fui lá, corri comprar um caminhão usado. E comecei o negócio. Só que a prestação, eu me lembro que a prestação, cara, que descontava do caminhão, era todo a parcela aqui, né? Que eu tinha direito, né? O meu dinheiro, não sobrava um centavo. Só que eu tinha tanta confiança em mim, eu precisava crescer, tanta vontade. E aí, rapaz, eu comecei a fazer algumas coisas em cima desse caminhão. Então, assim, a minha empresa começou em cima do caminhão. Eu descobri que eu passava dentro de uma cidade, nessa rota eu passava numa cidade chamada Angelândia. E descobri que lá não tinha padarias. E aí, cara, o que acontecia? Eu comprava pão nessa padaria e revendia nessa padaria lá em Angelândia, nas padarias lá em Angelândia. Comecei a ganhar dinheiro. Eu comprava R$100 de pães, os exemplos, e fazia 120, então estava fazendo o dinheiro render. E fui fazendo esse negócio da padaria e tal. E aí, em cima do caminhão, os passageiros traziam café, traziam feijão para vender ou em Angelândia ou em Malacacheta. O que eu fiz? Eu comecei a atinar nesse negócio também, comecei a pensar nesse negócio aí. Falei, cara, por que eu não compro esse café desses caras que já tá aqui em cima do caminhão e vendo lá em Angelândia ou vendo em Malacacheta? Eu comecei a fazer isso. Então, com o próprio dinheiro da passagem, com o próprio dinheiro dos pães, eu comecei a movimentar em cima do caminhão. E aí o negócio começou a fluir. E quando eu chegava do leite, por volta de meio-dia, eu almoçava e ia fazer frete com o caminhão. Eu tenho que agradecer também meu irmão, que me ajudou muito, né? Meu irmão era meu parceiro nessa época. E eu ia fazer frete, né? Frete é o quê? Puxar milho pessoal, puxar madeira no caminhão. Eu tirava os tambores de leite do caminhão, colocava no chão e ia fazer frete no caminhão, para me poder agregar mais ao meu negócio. A gente tinha uma preferência nos fretes, porque que eu e meu irmão ajudava a carregar o caminhão. Então a gente despontava um pouquinho dos nossos concorrentes lá, em questão do frete. Então eu trabalhava muito nessa época, muito mesmo, cara. Foi muito difícil e graças a Deus eu consegui pagar esse caminhão, esse primeiro financiamento. Em seguida fiz um outro financiamento, comprei um outro caminhão mais novo, aí sim aí o negócio começou a fluir. E aí eu abri um comércio, a gente falava, eu vendia assim, todas as marcas, multimarca, um depósito de bebida, vamos dizer assim. Eu abri esse comércio e vendia cerveja, essas coisas assim. Eu já ia nesse caminhão para Angelândia, eu já ia nos lugares e aproveitava o caminhão também e vendia. Aí comecei a vender bebidas, aí comecei a comprar arroz, montei um atacado, um mini atacado, uma coisa desse tipo assim. E aí eu fui numa empresa lá em Teoflotone que ela distribuiu o Guaraná Lupo, era um Guaranazinho, que tinha regional nosso lá. Conversei com esse pessoal, para eles me dar a exclusividade lá em Malacacheta e região. Aí o meu negócio foi só melhorando. Passou-se mais um tempo, eu fui no pessoal da Manticola, que essa empresa ainda existe ainda. Também conversei com eles e pedi que me desse exclusividade para vender na região.
Aí meu negócio incorporou, pegou um corpo maior, as coisas foram melhorando e tal, né? Meu negócio foi crescendo, e caminhão, leite, tudo, e frete. Eu puxava apanhador de café para um cara na região lá. Então assim, cara, eu trabalhava muito, eu já cansei de amanhecer o dia trabalhando. Eu penso que quem trabalha só de 7 a 5, ele vai fazer só para se manter. Se você quer algo mais, você tem que trabalhar mais. Vamos buscar o Guaraná depois do leite, né? À tarde. Rapaz, o caminhão furou 2 pneus para ir. Aí cheguei Teoflotone, colei os pneus, o caminhão já tava com vasilhão, tava vazio, né? Deu para ir com o pneu de um lado, coloquei o sobressalente e tal. Carreguei o caminhão e vim embora. Quando chegou numa cidade, num povoado, Valão, furou mais 3 pneus. Aí andei mais um pouco, aí eu coloquei o sobressalente e beleza, tô vindo embora. Isso por volta já de umas 9, 10 horas da noite já. Andei mais um pouco, furou mais um pneu, 4, né? Aí andei mais um pouco, furou mais 5. Aí ficou um pneu de cada lado. Falei, cara, não vai aguentar essa carga. Aí colocamos a metade da carga no chão. Tava eu, minha esposa e um funcionário. Eu falei pro funcionário, fica aqui, que eu vou levar essa mercadoria, vou com a minha esposa, vou levar esse resto lá, a metade da carga, e volto, coloco no chão lá, e volto para pegar essa aqui. Isso por volta já de 2 horas da madrugada já, você imagina só. E 5 horas eu tinha que estar com o caminhão pronto para buscar o leite. Rapaz, que loucura. Aí quando eu andei mais um pouco, o outro pneu furou. Aí acabou o pneu, só ficou os 2 da frente e um do lado. Aí eu tive que parar o caminhão ali e buscar socorro. Naquela época não existia telefone celular, não existia nada disso. Rapaz, que dificuldade, foi muito cruel essa viagem nossa. Aí eu consegui, liguei para um cara, levei o caminhão, colei os pneus. 5 horas eu estava a posto já para buscar os leites. Então isso é só uma das situações que já aconteceu com a gente lá. Então, cara, não é fácil um começo de uma trajetória de uma empresa. Na época, uns 2 anos atrás, eu consegui a concessão de direito de distribuição. Eu vi uma possibilidade no futuro da companhia, né, passar essa área para alguém em exclusividade. Como eu consegui do Guaraná Lupo, da Maticola e tal, eu fiz uma carta e levei para um diretor, um gerente da Coca-Cola lá em Teoflotone, entreguei na mão dele. Conversei com ele e falei, rapaz, se um dia a Coca-Cola for conceder aquela área para alguém ali, eu sou candidato à distribuição lá. Ele falou, cara, mas não existe essa possibilidade. Eu falei, sim, eu sei que hoje não existe, mas se um dia existir, tá aqui. Então a minha chance ali naquele dia era 1%. Mas mesmo se fosse 1%, como eu falei, né, eu saí à frente, já estava lá, meu nome lá. Aí depois de uns 2, 3 anos, parece, eu não me lembro certinho, aí realmente eles decidiram passar a área, que era a cidade de Malacachita e Franciscópolis. Na verdade, não era nem distribuidor exclusivo, a gente falava PVA, que é um posto autorizado. O que é isso? Eu poderia trabalhar com os produtos da Coca-Cola e trabalhar com os outros produtos que eu já trabalhava, eu não tinha que ser exclusivo. Aí eu agreguei ao meu negócio e comecei a mexer. E aí o negócio começou a dar certo, foi só crescendo, só coisa boa, interessante, é Guaraná, é Maticola, é pão, não sei o que e tal. O negócio estava vindo de vento em popa, né? E aí eu tinha esse mini atacado, e aí que veio a ideia. Falei, cara, o mercado aqui em Malacachita só vende na nota, né? Lá a gente tem que falar notinha, né? Eu crediar lá na nota. Por que eu não monto um negócio pra vender só à vista? Quando o cara tiver dinheiro, ele compra comigo. Quando não tiver, ele vai comprar na mão de outro. Então eu fiz um planejamento muito bem montado. E até então, na teoria, tudo funciona, né? Eu não vou vender fiado, né? Na nota, só no dinheiro, e vou fazer umas promoções aqui e vai ser desse jeito. E aí comecei o negócio realmente. E aí, rapaz, o negócio começou a fluir bem, tava vendendo, promoção, o negócio tava vendendo. Mas aí um amigo, me faz uma nota aí pra mim, comecei a fazer. Um parente, comecei a fazer. Um amigo do funcionário, um parente do funcionário, começou a fazer. Chegou numa altura que eu perdi o controle do negócio. Só que aí chegou uma altura que eu não tinha mais capital de giro. O que aconteceu? Ali que eu tinha que ter cortado o problema na raiz. O que eu fiz? Fui no banco. Fiz um empréstimo. Aí o empréstimo não deu, eu continuei andando, fui alimentando aquele problema ali. Aí fui num agiota, fui num outro, e começou as coisas a andar, começando a pagar juros e continuando vendendo fiado. O que aconteceu? A empresa faliu. Então tudo que eu construí até então, naquele momento, acabou assim, ó,
num piscar de olhos. Cara, e a gente fica, parece que é um vício, você não consegue enxergar. Você acha que você vai sair. Não, vou sair, o mês que vem vai estar melhor. E você só está afundando, e você não consegue enxergar isso aí. E faltou alguém do meu lado para chegar e me sacudir. Cara, tá errado isso aí, ó. A gente fica iludido, sabe? Imagina uma luta de boxe, que o cara te dá um soco no queixo. Eu caí daquele jeito, cara. Eu caí, quando eu acordei, não tinha amigo mais. Sumiu quase todos, ficaram poucos. Eu sei que também houve erro meu, porque o poder acabou subindo um pouquinho na cabeça. Nós, seres humanos, a gente sobe uma escada, a gente já acha que a gente é o Todo-Poderoso. Eu acho que eu também houve um excesso de vaidade minha. Eu me lembro que na época eu comecei, né? Eu tinha uma bicicleta que eu comecei entregando um carrinho de mão. Daí 3 anos eu já estava num Vectra, que era o carro do ano. Como eu comprei um Tempra, depois comprei um Vectra. Eu não poderia fazer isso, cara. Eu tinha que investir na empresa. Foi o meu erro, né? O erro foi fazer as notinhas e o erro foi a vaidade. E aí eu paguei um preço muito alto. Cara, eu caí e para levantar. Olhava para um lado, cadê os amigos que estavam fazendo churrasco todo dia, né? Sumiram um bocado, ficaram pouquíssimos. Pouquíssimos, cara. Foi muito duro. Eu creio que foi a pior situação da minha vida. E quem chegou realmente do meu lado, quem me ajudou mesmo foi minha família. Irmãos, primos, tios. Foi uma situação muito difícil que eu passei, cara. E aí, se levantar de manhã, e os agiotas começam a saber daquela situação e começam a te cobrar, começam a te colocar a prazo, eu preciso do meu dinheiro. Tipo assim, graças a Deus, não teve nenhuma ameaça, não teve nada, né? Eu passei muita dificuldade para honrar os meus compromissos. Foi muito difícil. Você deitar à noite ali, você não conseguir dormir, ficar imaginando, amanhã eu tenho que pagar fulano e não tenho dinheiro. Não tem nada pior no mundo. Eu não desejo isso para ninguém. Foi muito difícil. E eu posso te falar que foi o pior momento da minha vida que eu passei ali. Teve um cara que um dia... Esse cara era até concorrente meu, né? Inclusive o meu comércio, eu focava mais nele como concorrente. E esse cara um dia foi lá olhar esse imóvel onde que eu estava estabelecido meu negócio, foi lá olhar para comprar. Eu me lembro até hoje, isso aqui há praticamente 30 anos atrás. Tava um dia frio, a gente estava no terraço do imóvel lá conversando. E ele foi lá para ver esse imóvel, me perguntando como é que era o imóvel. Rapaz, eu não tinha nem intimidade com esse cara. E do nada ele me perguntou como é que estavam as coisas. E eu olhei para ele assim, Deus falou assim comigo: se abre com esse cara. Porque eu não tinha intimidade com o cara. Eu coloquei tudo para fora que eu estava sentindo, sabe? Foi muito difícil, cara. Eu coloquei assim tudo que eu estava passando. Ele me ouviu. Aí no outro dia ele me chamou no supermercado dele pra conversar. Aí ele falou pra mim assim, que eu tinha falado com ele que minhas contas estavam vazias e tal, e tinha alguns compromissos pra pagar, e preocupado. Ele falou pra mim assim: o que você tá precisando de mercadoria lá? Vou mandar um caminhão lá pra você. Dinheiro. O que você tá precisando? Você não vai passar por essa situação que eu não vou deixar. Então esse cara, bicho, foi um anjo que Deus colocou na minha vida. Sou muito grato a esse cara, bicho. E ele ficou comigo e me ligava e ficava comigo, assim, me ajudou, cara. Foi muito difícil para eu poder sair. Se não fosse a minha família, alguns amigos, esse cara, eu não sei se eu tava aqui hoje contando a história da minha empresa. Então foi muito difícil, cara. A dor de você dever e não ter condições de pagar. Que aquela história que eu sou honesto. Você só é honesto quando você tem o dinheiro. Não existe homem honesto sem dinheiro, não. Porque as pessoas acham assim: o Ed hoje, você não sabe o que a gente já passou. Entendeu? Então foi muito difícil. E aí, eu me lembro que chegou uma tia minha, tia Nila,
falou para mim assim: meu filho, que parente é tudo. Meu filho, eu tô sabendo que você tá com as dívidas aí. Eu tenho um apartamento em Belo Horizonte, que é o que eu tenho, mas se for necessário, vou vender para te ajudar. Falei: tia, enquanto eu tiver forças para lutar, eu vou lutar. Se um dia eu não conseguir honrar os meus compromissos, eu vou bater na porta da senhora. Mas graças a Deus eu vim me mexendo, foi difícil para levantar, mas graças a Deus eu consegui levantar. E aí, cara, eu fechei o comércio, eu vendi porque, né, eu só estava aberto para receber umas contas, tinha para receber, acertar com o pessoal. Saí do ramo de cereais, voltei para o depósito de bebidas. Aí fui mexer só com bebidas, né? E aí depois passou-se mais ou menos um ano. Tinha um cara também que eles deram a distribuição para eles na cidade de Poté e Ladainha. Esse cara não estava dando muito certo, ele acabou, né, foi embora para os Estados Unidos, eles me passaram também. Aí tem essas 4 cidades que eu fiquei atendendo na época, isso em 2000, que eu assumi, há 23 anos atrás, que eu assumi o direito de distribuição da Coca-Cola lá na região. E continuei trabalhando nas bebidas, né? Continuei atendendo a cidade vizinha com a Coca-Cola e tal. É uma marca que me ajudou muito, né? Ajudou a crescer. E continuei no negócio, crescendo e prosperando. E graças a Deus, com o tempo, né, com a ajuda da minha família, com a ajuda dessas pessoas que eu falei e outros mais, as coisas foram melhorando e eu fui saindo, né? Como eu disse, eu estava respirando, comecei a respirar, as coisas começaram a mudar e começou a prosperar. Eu entendi que eu tinha que continuar no ramo de bebida mesmo, entendeu? Que era ali, que era meu caminho. E graças a Deus eu consegui sair daquela situação. Demorei uns 2 anos ali, né, para poder sair, mas foi muito bom. Depois eu melhorei, graças a Deus, financeiramente melhorei, né? Comprei caminhão novo, as coisas começaram a fluir. Eu já estava com dinheirinho na poupança, eu já tinha comprado uma terra. Aí eu entendi que eu precisava desenvolver, crescer mais a minha empresa. Só que a questão da área Coca-Cola, você é limitada, você tem uma área, você não pode atender outra cidade que não seja aquelas que são limitadas a você. Aí eu pensei assim, cara, tá na hora de eu dar um salto maior, né? Aquela visão de empreendedor. E aí tinha um cara que estava vendendo, assim, eu comprei dele o direito de mais de 24 cidades em 2014, uma grana até boa. Eu comprei o direito desse camarada, mais 24 cidades, aí eu fui para 28 cidades, né? Aí eu mudei para Frei Inocêncio em julho de 2014, que o depósito dele era em Frei Inocêncio, né? Eu adquiri o direito dele de distribuição, juntamente com a Coca-Cola, e vim para lá, e vim para cá. E aí eu fiquei lá até janeiro de 2015, até janeiro de 2015. Aí eu mudei a minha distribuidora aqui para Valadares. Mas eu não poderia atender aqui dentro de Valadares e nem dentro de Teoflotone, né? Porque era da operação própria, era da própria FENSA, era da própria Coca-Cola. Porque quando eu vim de Malacacheta, rapaz, e foi uma situação assim bem interessante, porque na época que eu vim, eu estava numa situação bem confortável, eu estava bem tranquilo, mas só que eu pensei assim, cara, se eu não for, as coisas estão crescendo muito e eu fiquei com medo de perder a minha área lá. Eu me lembro que quem acreditou mesmo em mim, que eu conversei com a minha esposa, nós temos que ir. Ela falou, tudo bem. Mas 99% das pessoas achavam que eu não deveria vir. Porque eu estava bem ali, para que eu ia, entendeu? Só que eu pensava algo maior. E aí, graças a Deus, vim, rapaz. Aí também, em 2015, 2016, tornei passar mais um aperto financeiro. Mas só que nessa época eu tinha alguns patrimônios, eu tinha uma outra estrutura, eu tinha experiência que eu tinha passado, né, anos atrás. Eu tive a ajuda do meu grupo G10, que foi... O G10 surgiu a ideia de 2 pessoas em Malacacheta. Engraçado, esses caras, eles estavam num barzinho tomando cerveja e assim, são empresários lá, comerciantes, né? E eles estavam percebendo que estava muita empresa de fora investindo na nossa cidade, captando dinheiro e levando para fora. Aí eles falaram, cara, vamos unir 10 pessoas, 10 empresários,
pra gente investir aqui na cidade e fazer algo para segurar o dinheiro aqui. E aí foi montado, eu fui convidado para participar desse grupo, né? E aí nós montamos o grupo, além da gente preocupar com essa situação econômica, a gente preocupa com o social da cidade também. E na época eles me colocaram como presidente, né? No qual eu sou presidente até hoje. Esse grupo já tem mais de 10 anos, vai completar 11 anos agora em agosto, completa 11 anos. E a gente faz um trabalho muito bom para a cidade. Como empresário, na parte social, né? A gente gera muito emprego na cidade, entendeu? Tem um grupo que pensa muito na cidade. E a gente tem uma união muito grande, nós somos muito unidos. E esses caras me abraçaram. Foi diferente que de 2000, quando eu tive a queda lá. Eles me ajudaram muito. Mas eu passei uns 2 anos de aperto. Só que, assim, nada comparado com 2000. Em 2014, né, quando eu vim pra cá, eu tinha o objetivo de... Eu já fiz uma leitura que a Coca-Cola, depois de uns 5 anos, eu imaginei assim, uns 5 anos pra frente, eles iam passar a cidade de Teoflotone para algum distribuidor. Falei, cara, se eu tiver no meio, se eu ficar aqui no Malacachita, eu não vou conseguir, porque tem cara maior do que eu. Então, assim, a tendência é que fosse para eles. Aí eu vim para cá estrategicamente pensando nisso. E aí eu fui trabalhando. Quando foi em 2017, em agosto mais ou menos de 2017, eles me chamaram em São Paulo para poder conversar comigo. Eu já imaginava que era alguma coisa referente a Teoflotone. E aí eu fui pra lá e tal, chegou lá, o cara falou pra mim assim: tá surgindo a oportunidade, nós vamos passar Teoflotone e tal. E a gente fez um levantamento, né, sobre a sua história, sobre o seu currículo aqui na empresa, entendeu? Seu comprometimento, a sua parceria que você tem conosco aqui e tal. E a gente viu que você tá credenciado a assumir lá. Você quer assumir lá? Rapaz, era meu sonho, era meu desejo, eu vim pra isso. Falei, não, claro que eu quero. Inclusive na hora o cara falou comigo assim: mas eu achei que você ia dar soco no ar, não sei o que. Eu falei, não, eu tô com medo da responsabilidade. Tô preocupado com a responsabilidade de pegar uma área e tal. Eu sempre imaginava Teoflotone. Nenhum momento da minha vida eu imaginava Valadares. Passou-se 2 dias, cara também que eu devo muito a ele, chama-se Leonel, que era o gerente nosso da Coca-Cola, de ter a confiança em mim, né, de passar uma área desse tamanho. Me ligou, depois de 2 dias que eu cheguei em Teoflotone, de São Paulo. Falou comigo assim: você topa pegar o governador Valadares também? Caramba! Eu pensei assim, falei, cara, é muito grande. Eu falei, mas se eu não pegar, outro vai pegar, né? Então eu falei assim, não, topo, eu respirei, falei, topo, tô dentro. Então tá, prepara que você vai pegar. Cara, nunca imaginava um negócio desse. Minha área cresceu demais. Eu assustei com o negócio. Mas antes de começar isso aí, cara, eu passei um momento assim, psicológico também muito difícil, emocional, em 2017, que a vida não é só de conquistas, né? A vida é assim, você conquista, mas você perde, você ganha, né? Sucesso é fracasso, né? As pessoas só te enxergam no sucesso, no fracasso. Eu perdi minha irmã no mês de agosto e perdi minha mãe, pessoa que eu mais amava no mundo. Perdi ela no final de dezembro. Olha pra você ver como que é as coisas. E assim, eu não sei lidar com perdas. Eu sou um cara que eu nasci para vencer. Eu não nasci para perder. E quando eu perdi minha mãe, que era a pessoa que eu mais amava, era a pessoa que era tudo para mim. Minha mãe era uma referência para mim, minha mãe era tudo para mim. Minha mãe não sabia escrever o nome, mas ela ensinou pra gente alguns valores que eu trago até hoje. Foi difícil para mim também. Você imaginar que a pessoa que você mais ama não vai estar mais com você. Você tinha sonhos, projetos, e eu que sou de uma família simples, uma família assim que lá no passado a gente nunca passou fome, mas passamos vontade de comer as coisas. Eu não tinha condições de tomar uma Coca-Cola, não tinha condições de, como criança, de comer um bombom, e minha mãe fazia de tudo para poder manter as coisas ali. Aí eu chamei minha esposa e, cara, não sei se eu mais quero, não sei se eu quero continuar mais com
com a empresa, essas coisas, porque a vida perdeu o sentido. Todo o planejamento que eu tinha, minha mãe estava nele. Eu vou, não sei, acho que vou vender isso e comprar roça e não mexer com isso mais não. Minha esposa, calma, isso vai passar. Aí depois de uns dias eu falei, cara, são quase 200 famílias, são quase 200 colaboradores, esse pessoal precisa de mim, eu vou voltar por eles. E voltei. E graças a Deus as coisas foram caminhando e tal. Superei, né? Aí 2019 veio a pandemia. Rapaz, um momento difícil também. Foram várias vidas, né, que se foram. Mas falando do lado profissional, cara, em abril de 2019, quando fechou tudo, que veio aquele reboliço, eu falei assim, cara, e agora? Eu chamei os meus supervisores, gerentes, né? Reuni eles lá numa sala, falei assim, gente, hoje nós nos encontramos nessa situação. É como se estivesse andando no quintal de sua casa, e lá tem uma cisterna. E a gente caiu lá dentro. Nós estamos a 4 metros lá dentro. Hoje nós encontramos 4 metros dentro da cisterna. E nós vamos ter que sair daqui. Se vocês me perguntar como nós vamos sair, eu não sei. Agora eu não tenho a resposta. Mas nós vamos sair. Assim as coisas foram fluindo e graças a Deus, né, a gente conseguiu sair daquela situação. Então a vida é assim, na mesma hora que você está no alto, você está no baixo, você está no baixo, você está no alto. A vida é assim, cara. Nada dura para sempre. Esquece. As coisas ruins não duram para sempre e as coisas boas também não duram para sempre. Isso é passageiro. Você não pode desanimar na hora que tiver um momento difícil. Vai ter uma solução. Eu detesto pessoas, de lidar com pessoas que ficam reclamando. Eu não gosto de andar com pessoas que ficam reclamando no meu ouvido. Eu gosto de andar com pessoas que me inspiram. São pessoas que são referência para mim. Foi fundamental nessa minha trajetória a minha família, meus amigos, o Grupo G10, os colaboradores, a marca, né, Coca-Cola, foi fundamental. Mas eu acho que para o meu sucesso foi a minha queda em 2000. Porque ali eu aprendi muito. Ali eu aprendi separar o que é amigo, vaidade. Ali foi muito assim, foi doloroso, mas ali eu cresci muito. Muita experiência, me foi um ensinamento muito grande para mim. Mas o mais importante de tudo isso, tem uma pessoa que foi importantíssima para mim. É minha joia. É minha esposa. Nesses 30 anos de empresa, na minha queda lá, ela estava do meu lado. Inclusive, ela era professora, tinha um salão, ela me emprestava dinheiro. Eu ia namorar com ela, e eu não tinha carro. Na época, eu ia a pé. Ela tinha uma bicicleta, ela me emprestava a bicicleta dela para voltar. Então, assim, ela me ajudou muito, né? Me emprestou dinheiro. A minha esposa, a gente casou em janeiro de 2024, completa 20 anos de casado, mas hoje são 28 anos que a gente está juntos. E são 28 anos ela me dando suporte. Você imagina só uma pessoa que era professora, abriu mão de ser professora para me acompanhar, para ficar em casa, me deu 2 joias, que são 2 filhos que eu tenho maravilhosos. A minha esposa abriu mão de tudo. A minha esposa, se você me perguntar se eu sou rico, de dinheiro eu não sou. Mas sou rico de experiência, rico de conhecimento,
Minha esposa é tudo, cara. Minha esposa abriu mão de tudo. Minha esposa maravilhosa. Ela é tudo pra mim. Eu devo tudo isso a ela. Ela é minha vida.